irmãos, sobre ungidos do Senhor. Unção. O que é ser ungido? Quantos tipos de unções a Bíblia fala? É muito importante esse assunto, né? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Nós iremos abrir nossas Bíblias sobre 1 Coríntios, no capítulo 12, onde fala sobre acerca da diversidade de dons. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender que dons vem de unções também. O que é uma unção? A princípio nós iremos ler aqui alguns trechos do capítulo 12 de 1 Coríntios. Iremos falar, segundo a graça de Deus, e o que nós temos aprendido sobre ser ungido, ser consagrado. Então diz aqui a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios ou de outras nações, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou maldito, ou maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Pode assentar. Duas palavras importantes nesse trecho que lemos: o Espírito dá a cada um como quer, e os dons é distribuído para o que for útil. Então não adianta questionar alguém querer ser algo que o Espírito não chamou. Nós lemos nas Escrituras do Velho Testamento, no Novo, sobre a unção de Deus. A igreja, ela tem uma unção que nós vamos mostrar para os irmãos, a unção do Senhor. Quando a pessoa crê na palavra, recebe a Jesus, ele recebe já uma unção. Essa unção é a operação do Espírito de Deus que opera na vida do ser humano para que a pessoa tenha comunhão com Deus. Porque ninguém pode ter comunhão com Deus se não estiver ligado no Espírito. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele tem uma unção. Mas além desta unção, ele pode receber a unção ou dons para administrar. Eu sei que muitos poderão até nos criticar, mas irmão, dom é uma capacidade que a pessoa recebe. É algo que não vem da pessoa. E unção é a mesma capacidade. Ser ungido, né? A pessoa está capacitado, ser dotado pelo Espírito Santo para realizar algo que Deus quer através daquele servo, daquela serva. Paulo fala que
é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Eu fui de uma época em que pregadores diziam que a pessoa que se desvia não perde os dons espirituais. Eu sempre discordei com isso, porque em parte nenhuma das Escrituras diz isto. Porque se a pessoa peca diante do Senhor, se afasta de Deus, o Espírito Santo já não atua mais nessa pessoa. Se ela continuar profetizando ou tendo visão, ou fazendo qualquer outra operação de maravilha, é demônio que tomou o lugar do Espírito Santo. Não tem esse negócio de o Espírito Santo está operando aonde existe pecado. Ele é uma pessoa finíssima. Ele distribui os dons de acordo com como Deus ordena. É como se eu chegasse aqui e desse um talento para cada um trabalhar. É como se na verdade fosse aquelas minas distribuídas aos trabalhadores, de acordo com a capacidade de cada um. Não que sejamos nós capazes de ter um dom para uma coisa ou para outra. Quem escolhe as pessoas e ver como vai ser distribuído, que tipo de dom, é o Senhor. Então, irmãos, ser ungido é ser capacitado. Certa vez o Senhor revelou aqui na igreja que eu deveria orar por muitos irmãos com a imposição de mãos sobre a cabeça. E muitos irmãos aqui receberam a unção de Deus por nossas mãos. Nós, quando, por exemplo, chamamos a irmã Fernanda aqui, houve dúvida de alguns irmãos, eu quero esclarecer uma coisa. Nós a abençoamos com uma unção para o evangelismo. Ela não foi consagrada como evangelista da igreja, como foi consagrado, irmão Márcio. Eu sei que muitos irmãos às vezes não têm entendimento e julgam antecipadamente, sem ter um conhecimento básico. Abram em 1 João, no capítulo 2, por favor. Versículo 20. Vou ler o 19 também, para os irmãos entenderem. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Como nós temos em outra escritura, que vós tendes a unção, não é? E não há necessidade que ninguém vos ensine, porque, irmãos, versículo 27, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção vos ensina. Que unção é essa que está sobre toda a igreja que nos ensina? O dom do Espírito. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Espírito Santo, ele é a unção de Deus sobre toda a igreja. Mas além dessa unção, o Espírito Santo de Deus unge e capacita alguém para determinadas coisas. Quando, ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os discípulos perguntaram a Jesus quando que Jesus iria restaurar o reino a Israel, porque os judeus esperavam um rei dominar no tempo deles, da linhagem de Davi. Só que esse domínio não é, na verdade, no tempo que eles queriam, mas é no tempo que está por vir, porque haverá um reino durante 1000 anos em que um descendente de Davi, chamado Davi, que é Cristo, vai reinar aqui. Jesus disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas sobre vós recebereis a promessa do meu Pai: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebeis a virtude do Espírito Santo.
Então eles foram dotados, foram ungidos para evangelizar, pregar. Cada um recebeu algo um pouco até diferente um do outro, uns mais, outros menos. Quando um irmão, uma irmã começa a pregar, nós temos realmente uma obrigação orar para esse irmão e ungí-lo, para ele ser mais capacitado de receber mais graça do Senhor. E a unção vem do poder do Espírito Santo. Essa é uma unção, como nós vimos aqui em João, no capítulo 2. A unção nos ensina, a unção de Deus está sobre vós. É a unção que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele recebe uma unção. Mas quando ele é chamado para especificamente trabalhar em alguma coisa, ser um pastor, ser um evangelista da igreja, um evangelista na responsabilidade, não é? Como o Senhor fez com os apóstolos, porque eles não eram somente evangelistas, eram pastores. Eles tinham uma responsabilidade nos ombros que é dada aos varões, de administrar, de levar a palavra e muitas coisas mais Deus fazia com eles, não é? Mas todo servo de Deus, toda serva do Senhor que tem aquela chamada de Deus para sair para evangelizar, também o Espírito opera, não é? No evangelismo. Mas existem realmente pessoas separadas e capacitadas e dotadas, ungidas e provadas pelo Senhor. Por exemplo, os irmãos, quando estão na rua pregando e junta 2, 3, 4 pessoas te ouvindo, não sei se são como pastores na rua, mas vocês não foram ungidos para pastorear. Porque hoje nós temos milhares de pastores que são simplesmente fazedores de culto. Abre uma igreja, eles sabem fazer culto, cantar hino, dar oportunidade e uma pregação de 10, 15 minutos, e ali ele é pastor. Pastor, quando é pastor de verdade, ele é ungido para levar o rebanho ao pasto, a palavra, porque pastor vem de pasto, vem da pessoa que leva o rebanho ao alimento do céu, e ele vai se preocupar com a palavra e a oração, para que o rebanho que Deus colocou em suas mãos seja fortalecido com a palavra. Ele faz isso porque ele foi ungido para pastorear. Esse capítulo de 1 Coríntios 12, seguindo adiante, do versículo 12 em diante, não vamos ver. Paulo ele fala da unidade dos membros do corpo, mas ele está fazendo um estudo com os irmãos, uma explicação de que o Espírito Santo opera tudo em todos, e ninguém é sem valor. Ou seja, os que estão em Cristo, todos que estão em Cristo, têm valor. Mesmo tendo diferentes dons, porque, irmãos, se é o mesmo Espírito que opera com um membro humilde ou um membro que faz grandes coisas, os valores são iguais. É importante que cada um faça corretamente como lhe foi mandado. Se Deus chamou alguém para ser um diácono, para ser um operário, porque diácono quer dizer operário, trabalhador, evangelista na igreja, ou presbítero, ou outra função, o dom da palavra. Nem todos têm o dom da palavra. A pessoa se evangeliza, mas às vezes não tem o dom da palavra. Dom, é unção. Deus unge a pessoa para usar a palavra de forma poderosa. Mas nós queremos mostrar para os irmãos vários tipos de unções que no Velho Testamento nós podemos encontrar. Nós temos unções de sacerdotes, é uma, unções dos reis, unções de profetas, como nós vemos aqui, unções de pastores, maravilhas, milagres. A pessoa é ungida, a pessoa não pode se gloriar, porque é o Espírito que opera. Se alguém tem um dom para pastorear, administrar a palavra, da ciência, de resgatar a alma, pescadores de almas, né? Jesus disse assim: vinde após mim e eu vos
farei, vou fazer, eu vou fazer vocês, eu vou mudar vocês, eu vou capacitar vocês para vocês serem pescadores de alma. Então é uma coisa que eles não tinham. O Espírito Santo capacitou eles para isso. Mas vamos ver algumas passagens. Vamos ver a unção do tabernáculo. Veja que unção é unção. Vamos lá para o livro de Números. Eu não tenho umas poucas passagens, somente para termos uma noção de que há muitas unções. Vamos lá, Números capítulo 7, versículo 1, que diz: e aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus vasos, também o altar e todos os seus vasos, e os ungiu e os santificou. Aquela unção do tabernáculo significava que não poderia aquele lugar servir de outras coisas a não ser para sacrifícios, adoração ao Senhor e as outras coisas que estão na lei. Os sacerdotes, por exemplo, tinham lugares ali onde eles faziam sacrifício, e parte do sacrifício eles comiam. Tinha um pátio onde também ofertante de alguns sacrifícios que se comiam também. Mas a consagração, a unção significava que o Espírito Santo estava ali no comando. E aquele tabernáculo, como o templo feito por Salomão, representam a igreja de Jesus Cristo. Então essa é a unção que nós temos hoje, porque nós somos casa de Deus. Nós não podemos deixar morar demônios, vaidade, pensamentos estranhos dentro do nosso interior, porque nós somos templo do Espírito Santo. Palavra fiada, conversa fiada, chocarrice, minimice, porque o nosso corpo, externo e interno, é templo do Espírito Santo. Por isso que o tabernáculo e o templo de Salomão, eles foram consagrados com unção. Isso era muito sério. Quando alguém profanava no tempo em que ainda Moisés estava, no tempo de alguns homens fiéis, as pessoas eram extirpadas, eram mortas, castigadas, como 2 filhos de Arão ofereceram fogo estranho dentro do templo. Significa o quê? Que hoje, trazendo para os dias de hoje, significa que qualquer pessoa que prega uma mensagem estranha dentro de um templo, ensinando e corrompendo as pessoas, vão ser queimadas no inferno. Fogo estranho é isso, porque o Senhor disse para Jeremias: eu converterei a minha palavra na tua boca em fogo, e esse povo em palha. Então não pode profanar, não pode acender fogo estranho no meio do povo de Deus, no meio da obra de Deus. É coisa muito séria. Vamos então mais adiante entender que tudo aqui era ungido. Lá no livro de Hebreus, como aqui no Velho Testamento, também quando alguns sacrifícios eram feitos, o sangue dos animais era espargido no meio do povo, sobre o altar, sobre os utensílios, sobre tudo. Aquele sangue representava o Espírito Santo, a vida de Cristo, aleluia, a vida da palavra, que o Espírito de Deus, após a morte do Cordeiro, viria sobre tudo, dando vida, dando entendimento, dando sabedoria, dando unções, dons. Então já na lei se mostrava que o sangue dos animais, dos cordeiros, o sacerdote tinha que fazer, era espargido sobre tudo. E tinha que ser feito, era a ordem de Deus, porque isso era coisa para o futuro. Então eles tinham que obedecer aquelas figuras, vamos dizer assim, eram figuras de coisas que ainda iam acontecer. Hoje o Espírito Santo ele paira sobre nós, sobre a igreja, sobre aqueles que estão limpos, o sangue espargido. Veja que o sangue daquele cordeiro não era espargido sobre qualquer pessoa. E os animais tinham que ser puros, representando Jesus, que com sua morte, o seu sangue precioso, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sangue de Jesus. Ele é o sangue vivo que está aí falando alto e que nos protege.
É Ele que nos santifica, como está escrito: sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o Espírito Santo que faz isso. Aleluia. Agora vamos para uma outra passagem, no livro de Levítico, é um livro anterior. Levítico, capítulo 8. Vamos ver sobre a unção dos sacerdotes, também exigida pelo Senhor. Capítulo 8, versículo 12, que diz: depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Aquilo representava que o Espírito Santo estava vindo sobre Arão, dotando-o, capacitando para a administração como sumo sacerdote do tabernáculo. Então aquele óleo, feito com 5 compostos que não podiam ser repetidos, simbolizando que a unção de Deus é diferente de tudo neste mundo, e que Arão, quando foi ungido, ele foi ungido para sacerdote, não para rei, não para profeta, não para outras coisas, mas para sacerdote ou sumo sacerdote, né? Equivalente à posição de Cristo. E ele tinha uma enorme responsabilidade com os sacerdotes, com a lei, porque o sumo sacerdote, ele está numa categoria muito elevada de responsabilidade como Cristo. Jesus é o sumo pastor, e abaixo de Jesus tem os pastores, e os pastores terão que prestar conta ao sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a nossa responsabilidade é muito grande. Eu digo, irmão, pastores, não é que daqueles que abrem igreja e faz culto e fica prometendo um monte de bobagem para o povo, enganando as ovelhas do Senhor, com um punhadinho de palavras da Bíblia e um monte de palavra criada da imaginação humana. Eu digo dos pastores que realmente cuidam do rebanho. Não estou falando de homens, aleluia, que são comparados como aqueles assalariados que cuidavam de ovelhas. Como é que era o nome deles? Mercenários. A terra está cheia de mercenário, infelizmente. Então nós vemos que tanto Arão, seus filhos, também o tabernáculo, tudo que tinha ali, eram consagrados, separados, eram santificados, separados. Quando alguém é separado, é santificado, é ungido, recebe a bênção de Deus, deve preservar a sua unção, não deve deixar cair a qualidade, para que o Espírito Santo não se afaste e mais tarde venha chorar. Porque nós somos chamados para o trabalho e negar a nós mesmos, porque aquele que não quer negar a si mesmo, antes quer fazer sua vontade, vai chorar, vai lamentar. Vamos agora sobre a unção dos reis. Vamos ver no livro de Salmo e depois no outro profeta. Iremos ver como Deus fala conosco. Eu não estou recorrendo a muitas escrituras para também não nos enfadarmos, mas vamos ao que é necessário somente para os irmãos ter ideia de como a Bíblia fala de diversos tipos de unções ou unção. É Salmo 89, versículo 20, que diz: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Deus mandou Jessé na casa, do pai de Davi. Mandou Samuel na casa de Jessé, pai de Davi, e ali com óleo ele ungiu Davi como rei. Sendo que aquela unção não levou a ser rei imediatamente, mas a unção já estava sobre ele. Ele passou por um processo longo de perseguição, de provações, até que algo fosse concluído, Saul fosse morto. É interessante que muitas pessoas acham que os dons não saem da pessoa, que o Espírito Santo não se afasta, ou que o ministério não cai, não se afasta da pessoa, porque a pessoa, uma vez ungida, está ungido para sempre. Uma vez que ele tem um dom para sempre, mas isso não é verdade e é mentira.
Nós vemos que Saul foi ungido também por Samuel a ser rei de Israel. Tanto é que quando ele saiu da presença de Samuel, Samuel disse que o coração dele ia ser transformado num outro homem. Quando ele virou as costas e foi o seu caminho, ele já era outro homem, porque a unção de Deus veio sobre ele. O Espírito Santo o dotou, o capacitou. Essa é uma unção de verdade. Essa é uma consagração vinda do céu. Aquela consagração que Deus revela que a pessoa está recebendo um ministério para assumir. A palavra ministério quer dizer que o pastor não está indo, mas é um trabalho. Ele vai ser ministro de alguma coisa. Mas, irmãos, não adianta dizer: eu sou ungido do Senhor para isso, Deus me ungiu, Deus me capacitou. Se ninguém vê flor, se ninguém vê fruto, se ninguém vê folha verde, só uma vara seca que não produz nada. Porque lá no livro de Hebreus está escrito: ninguém toma para si esta honra como Arão, senão aquele que for chamado como Arão. A unção de Deus foi tão poderosa sobre Arão, que quando houve a murmuração dos príncipes das tribos de Israel, o Senhor ordenou que cada príncipe pegasse sua vara, seu bastão, e escrevesse o seu nome, e mandou que Arão também escrevesse o seu nome na sua vara. Era um bastão que se usava. Então mandou que colocasse aqueles bastões na tenda da convenção. Eram 12 bastões, né? Representando cada príncipe uma tribo de Israel: Dan, Naftali, Ruben, Gad, assim vai, não é? José. E então no outro dia pela manhã o Senhor disse: a vara que florescer, a vara que reverdecer, a vara que der fruto e der folha, esse é quem está ungido. Aleluia. Esse tem a unção. Não adianta querer fazer, não adianta querer fazer acontecer. Não adianta o indivíduo que foi chamado para evangelizar querer ser pastor. Não adianta o pastor querer ter dom de cura ou de milagre, se o Espírito Santo não o dotou, não capacitou. Não adianta pegar a carroça, colocar na frente da força dos cavalos, porque os cavalos, aleluia, não podem levar muitas coisas, mas tem força para puxar, aleluia.